Oi, eu sou a Kari, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu resolvi fazer uma releitura do quadro A Moça com Brinco de Pérolas com todos os materiais que eu tinha por aqui. Acho que essa é a primeira vez que eu faço a releitura de algum quadro famoso. Eu tinha pensado em começar logo com a Mona Lisa, no entanto, quando eu pesquisei alguns quadros e eu vi a imagem desse, que eu vou colocar aqui para você conhecer, caso você não saiba qual é, ou você lembrar, caso você não se lembre qual é. Eu me recordei de um filme que eu tinha assistido há muitos anos, mas é que eu não me lembrava direito, só sabia que era referente a esse quadro. Então eu pensei em começar por ele mesmo. E como eu disse anteriormente, e também tá aí na descrição do vídeo, esse é o quadro Moça com Brinco de Pérolas, pintado em 1665 pelo pintor holandês Johannes Vermeer. Pode ser que eu tenha falado tudo errado, no entanto eu vou colocar aí os nomes certinhos, caso você queira pesquisar. Então, falando sobre o desenho, eu resolvi fazer o desenho no meu estilo, já que é uma releitura. Eu não estava querendo simplesmente reproduzir, mas também fazer de uma forma que fosse confortável para mim e tivesse um pouco da minha identidade. Então eu fiz no estilo que eu costumo desenhar normalmente. E eu fiz diretamente no papel de pintura, dessa vez eu consegui não apagar muito, então foi bem tranquilo esse processo do desenho. E usei mesmo vários materiais diferentes para essa pintura. Foi tinta guache escolar, tinta PVA, porque eu não tinha tinta de tecido, pincéis e até aquarela mais na frente. Pois é, e antes que me ache maluca por ter misturado todos os materiais que não combinam muito bem, e pode ser o caso dessa maluca mesmo. No entanto, eu queria me soltar, queria, sei lá, brincar um pouco com a minha criatividade, usar os meus materiais que estão parados aqui. Algumas dessas tintas já estão endurecendo e só agora eu estou voltando a praticar um pouco mais de arte tradicional. E quando eu os vi, eu senti vontade de misturar, então eu pensei, por que não? Pode dar muito errado, mas pode ser que dê certo. Você já deve ter visto o resultado na thumbnail do vídeo, eu não sei se eu deixei ela exposta ou não. Se eu não deixei exposta, tente não pular pro final do vídeo pra ver o resultado, que eu acho que ficou legal. Eu tenho algumas ressalvas de coisas que eu queria ter melhorado, mas eu vou deixar pra falar mais pra frente. No entanto, foi um processo divertido, bem tranquilo e intuitivo mesmo. Esse realmente não é mais um tutorial, é um pinta e fala, porque eu acho que eu nunca pintei com tantos materiais numa mesma pintura. A tinta guache e a tinta PVA, elas são um pouco parecidas. Inclusive a tinta PVA ela é mais densa, ela é mais forte e eu acho ela mais bruta. Eu acho que ela não é nem tão indicada assim para pinturas assim, para o papel. Eu não sei, posso estar enganada. Eu gosto de usar. Eu já usei ela para fazer pinturas assim várias vezes. No entanto, ela não é delicada, ela não é uma tinta nada delicada como a aquarela. Essa pintura eu acho que teve muitas camadas. Eu comecei com aquele tom de pele que já vem na paleta do guache escolar da Acrylex, desse de 12 cores. Já vem uma corzinha que ela é meio salmão e eu usei ela com branco e marrom para poder fazer aí a pele, a sombra da pele e a luz. Inclusive, essa é uma das ressalvas que eu queria fazer, é que eu, depois de terminar a pintura e depois de ter assistido o filme, porque eu assisti o filme depois de fazer a pintura, reassisti no caso, que eu já tinha assistido há muito tempo, depois eu vou falar mais sobre o filme, eu senti necessidade de ter pesado mais a mão nas sombras do rosto dela, que eu fiquei ali no marronzinho, eu não sei porque eu não fui direto com um tom mais forte, sendo que esse tipo de tinta, como eu já comentei no primeiro vídeo do canal, que eu pintei uma cena do filme A Viagem de Chihiro, essa tinta guache, a PVA, ela é muito boa em sobrepor outras cores, então eu não sei por que eu não coloquei uma sombra mais forte e de qualquer forma eu poderia corrigir depois. Mas eu não fiz e na hora que eu tava pintando, eu achei legal, achei que tava com um efeito bom. Eu fiz a pintura em 2 dias separados. Mas depois que eu assisti o filme, que inclusive ele fala bastante sobre esses conceitos de luz e sombra, eu
senti necessidade de voltar lá e pesar a mão na sombra. Pesar a mão não, mas fazer as sombras do jeito correto, né? Fazer as sombras mais acentuadas. E aí, só que eu não fiz, eu fiquei com medo de estragar a pintura e eu também já não tava mais na vibe da pintura, sabe? Eu senti que eu já tinha finalizado a pintura, então eu resolvi não pintar. Inclusive, se você gosta de desenhar, se você também é artista, me conta aqui se você também é assim, de que quando você finaliza uma arte, uma ilustração, quando você assina, você não volta mais nela pra fazer mais nada. Mesmo que você olhe e diga, podia ter, não sei, pintado isso aqui diferente ou feito um detalhe a mais, mas você deixa assim mesmo? Você também é assim? Porque eu sou assim. Quando eu finalizo, quando eu sinto que eu finalizei, eu assino a arte, é assim que eu paro. Mesmo que depois eu volte e pense, nossa, eu deveria ter feito isso. Eu não coloco ela novamente na minha mesa, pego as tintas e mexo nela. Geralmente eu deixo do jeito que está. Isso acontece com ilustração também. Inclusive quando eu penso na ilustração que eu fiz e eu penso que deveria ser legal ter usado um efeito diferente, eu aplico essa vontade numa nova ilustração e aquela fica ali guardada do jeito que estava. Eu não sei se isso é algo ruim ou se isso é algo bom, eu não sei, na verdade, acho que não é muito relevante, mas eu queria saber se vocês também são assim. Mas ok, voltando a falar sobre a pintura, não sei se vocês perceberam que a tinta PVA e a tinta guache, elas se misturam muito bem, o efeito delas é opaco e é bem parecido. No entanto, a cobertura da tinta PVA, ela é melhor. Você precisa de menos tinta, de menos camadas para ela ter uma superfície mais bem preenchida, né? Ela tem um efeito assim, mas ela é bem bruta, como eu falei anteriormente. Olha só a aquarela aparecendo. Eu usei a aquarela pra fazer o batom dela porque eu não tava conseguindo achar o tom com as tintas que eu tinha ali, apesar de ter vermelho e tudo mais. Ok, cara, eu não sei o que aconteceu, gente. Mas eu acho que misturar a aquarela é mais fácil do que misturar essas outras tintas. E a ideia inicial com a aquarela era só fazer o batom dela ali, ressalvar a cor. Mas aí eu resolvi pintar a sombra também. E eu no início achei que não ia dar muito certo, porque a aquarela em cima das outras camadas de tinta, ela não pega tão bem. Inclusive eu acho que se depois eu molhar e passar um pano, ela vai sair o efeito com a aquarela. Então eu não indico vocês fazerem isso para pinturas duradouras. Eu tava aí experimentando e vendo o que ficava legal, porque eu queria para encontrar o efeito que eu queria. Mas eu não indico vocês fazerem isso com pinturas para encomendas e tudo mais. Pode ser que não dê certo. Mas ok, vamos falar sobre o filme, que foi um dos motivos de eu ter escolhido essa pintura e que por algum motivo eu resolvi reassisti-lo depois de fazer a releitura da pintura. Foi porque depois que eu fiquei olhando para essa pintura e fiz todo o desenho, eu senti vontade de assistir de novo. Porque eu não me lembro exatamente quando eu assisti, mas eu acho que eu era uma pré-adolescente, eu não sei se tem mais esse termo hoje em dia, gente. Mas eu devia ter uns não sei quantos anos, eu realmente não me lembro. E eu me lembro que a minha mãe estava assistindo. E o filme, ele se passa lá em 1665, né, no século 17. E era muito escuro, era sombrio, ele tinha um teor de segredo. Eu não tava acompanhando muito bem o que estava acontecendo porque eu não assisti completo, eu peguei partes do filme. Então, eu senti que ele era um filme estranho, que não era pra eu estar assistindo aquele filme, que não era pra mim aquele filme. Então, eu acho que eu não prestei muita atenção, eu não me lembro se eu assisti todo ou se eu assisti somente algumas partes. Mas enfim, eu tinha esse sentimento estranho, talvez indecente desse filme, assim digamos. E quando eu reassisti ontem, né, essa semana, eu percebi que não é nada disso. É um filme completamente diferente do que do que a lembrança que eu tinha, e é muito melhor do que eu me lembrava mesmo. O filme é estrelado pela Scarlett Johansson e pelo Colin Firth, eu não sei falar o sobrenome dele, mas é o conhecido Sr. Darcy do seriado Orgulho e Preconceito e também do Diário de Bridget Jones. Enfim, e a história gira em torno de Grit, que é uma garota de 17 anos que vai trabalhar na casa de uma família rica porque a família dela tá passando por necessidade, lá na Holanda no século 17.
Então a Grit, que é interpretada pela Scarlett Johansson, vai trabalhar na casa do pintor Vermeer. E depois ela acaba se tornando a musa inspiradora do quadro A Moça com Brinco de Pérola. E assim, essa história ela é um pouco ficcional, ela é baseada num livro que foi escrito muitos anos depois, com apenas informações assim do que se tinha naquela época. Então não se tem certeza se a musa do quadro ela era realmente a criada da casa, se era a filha dele, não tem essa certeza. No entanto, a história do filme gira em torno dessa ideia. A Grit era uma personagem muito curiosa sobre o trabalho do pintor, o que ele andava fazendo, como ele fazia, como era o processo dele. Então o filme ele traz bastante conceitos de arte, de forma singela, sabe? Sobre luz e sombra, sobre o processo de criação das tintas. Tinta a óleo tem esse processo no filme e eu achei muito interessante, eu fiquei muito encantada essa semana quando eu reassisti o filme. Eu achei que ele é bem rico em relação a isso, a história de como era comercializada a arte naquela época. Então, assim, eu indico muito o filme, se você quiser assistir. Eu não vou contar muito mais, porque eu não quero dar spoiler, para que você tenha uma experiência surpreendente. Então, assim, é um filme de época. Então, se você não gosta de filme de época, talvez não seja pra você. Mas, no entanto, eu acho bem interessante. Já estamos chegando ao fim da pintura, não sei se vocês viram, mas eu também usei caneta gel para fazer alguns detalhes que eu costumo fazer nas minhas ilustrações. Para finalizar ali os olhos dela, fazer uns tracinhos que eu sempre faço. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei ao longo do vídeo, eu teria acentuado mais as sombras no rosto dela, porque o quadro traz essas sombras escuras mais fortes, né? E eu depois desejei ter feito isso, mas eu não fiz e ficou por isso mesmo. E mesmo assim eu gostei do resultado, eu achei que foi legal. E o brinco de pérola também, que no quadro que eu olhei, que eu me inspirei, eu não tinha visto tão bem. Então ele acabou ficando ali uma bola. Mas depois que eu assisti o filme, porque o filme foi um divisor de águas aí no meu processo, eu desejei ter feito o brinco de pérola de novo também. No entanto, pode ser que no futuro eu faça uma nova releitura pra esse quadro, quem sabe. Inclusive, eu pretendo fazer outras releituras de quadros famosos. Se você tiver alguma sugestão de algum quadro que você queira me ver pintando, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer com certeza. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha se divertido aí com minhas conversas e vendo o meu processo dessa pintura, esse processo pouco convencional com vários materiais. Então não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.